Boa noite, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo grupo, o GELCO, que é o Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, uma iniciativa do Centro Espírita Luz e Verdade. Lembrando que o Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, fica na Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje, daremos continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o estudo será dos itens 18 ao item 23. Então, para iniciarmos o nosso estudo, vou colocar aqui uma música, para harmonizar o nosso ambiente, e depois eu vou fazer a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar experimentando a carne por mais um dia de vida, pela oportunidade da reencarnação. Obrigado também, Senhor, por podermos estar diante de uma doutrina que muito nos ajuda a entender as adversidades da vida, as diferenças existentes entre as pessoas, entre as sociedades. E no capítulo de hoje, que continuamos a estudar, estudaremos um pouquinho sobre isso, mais um pouquinho. Bem-aventurados os aflitos, no intuito de reconhecer a sua grandeza e a grandeza do nosso Pai, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia. Esperamos, Senhor, sermos merecedores do entendimento, que principalmente possamos colocar em prática esse aprendizado no nosso dia a dia, nas experiências, diante dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, que a espiritualidade amiga possa ajudar as nossas irmãs na condução do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então, como o Adriano já falou, nós estamos aqui para dar continuidade hoje, ao capítulo 5, esse capítulo que é tão importante, que ele é enorme, Ele tem 31 itens. E por isso, pela importância dele grande, é que ele é dividido, O nosso estudo ele foi dividido, na verdade, em 3 partes, e nós ainda colocamos mais uma, que nós achamos que seria interessante darmos mais um enfoque, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, um enfoque maior na questão do suicídio, daquela problemática que sabemos que é tão complexo para tantas pessoas, Na verdade, todo o capítulo todo ele tem a sua importância, mas como tivemos a oportunidade de convidar o amigo Ricardo, e ele muito amorosamente aceitou esse convite, e acho que todos nós pudemos ser beneficiados com ele. Então, vamos lá, meus amigos. Nós estamos agora, então, no item 18, Eu vou estar falando, nós vamos conversar do item 18 até o item 20, e a Juliana depois inicia no 21. Esse item 18, ele vem falando do bem e mal sofrer, Dessa importância do bem e mal sofrer. O que é isso, Então, assim, vamos lembrar que começa falando lá, esse nosso capítulo, de bem-aventurados os aflitos, e vem falando quais são os aflitos, os que choram, os que sofrem, e no final, pois, que é deles o reino dos céus. Agora, será que realmente o reino dos céus é para todos? É isso aqui que a gente tem que pensar um pouquinho, Vamos refletir sobre isso. Porque nós sabemos que estamos nesse mundo de provas e expiações, onde quase todos estamos,
estamos mais ou menos, digamos assim, né, no mesmo nível, né? Uns um pouquinho mais acima, uns um pouquinho mais abaixo, outros mais próximo, mas estamos aqui nesse mundo de provas e expiações porque ainda necessitamos dele. Isso a gente vem nessa sequência já entendendo isso, né? Nessa sequência de capítulos, né, do Evangelho. Falamos já do meu reino desse mundo, muitas moradas na casa de meu pai, e aí a gente vai começando a compreender, né? Então, é natural que nesse estágio evolutivo do nosso planeta e no nosso estágio evolutivo, nós estejamos ainda com sofrimentos, né, com algumas dores, né, que a gente veja muitas pessoas ainda sofrendo, todos passando por provas ou expiações, mas não quer dizer que porque nós sofremos, né, pelo simples fato de sofrermos, que nós vamos ser herdeiros do reino dos céus. Né? Então, não é bem assim, né? E a gente vai começar a entender isso. Lá no livro Vinha de Luz, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, ele tem uma mensagem, né, que Emmanuel traz para nós, que eu achei assim, que ela tem tudo a ver com esse capítulo. Se a gente lesse essa mensagem toda, não precisava nem falar do capítulo. É a mensagem número 80, ela se denomina Como Sofres. E aí vem aqui uma frasezinha, primeiro, de Pedro. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, quem disse isso foi Pedro. E aí começa Emmanuel, então, a falar. Ele vem dizendo, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Não é somente o sofrer que vai ser suficiente para que a gente chegue a essa glória espiritual, para que a gente ascenda, que a gente faça essa ascensão. Indispensável é saber sofrer. Aí é que está o tchan, né? É aí é que a gente tem que parar e pensar e refletir. Então, nós vamos daí, desse saber sofrer, extrair as bênçãos de luz que essa dor, que esse sofrimento pode oferecer a um coração sequioso de paz. Então, a gente tem que, de cada sofrimento, extrair o que tem ali de bênção, né, de aprendizado. E aí fala da questão, né, desse coração estar sequioso de paz, porque no fundo é isso que a gente quer, né? É essa busca de todos nós, é acharmos essa paz, é encontrarmos, né, a paz. E lá no finalzinho dessa mensagem, ele vem dizendo, não, ele vem falando, né, de que muita gente até padece, mas muitas criaturas, ao invés de entenderem, elas acabam complicando, né? Elas vão, muitas vezes, até arrastar alguns companheiros a perturbações. Então, as pessoas, ao invés de seguirem, né, nesse caminho do bem sofrer, elas vão acabando indo para o caminho do mal sofrer, né? E aí ele termina assim, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadoras do caminho evolutivo. Aí vem uma responsabilidade ainda maior, né, quando a gente coloca outros, né, nesse caminho aí. Quando a gente atrapalha, né, a evolução dos outros. Então, meus amigos, como a gente já tinha falado, né, não é qualquer prova, não vai ser qualquer sofrimento que vai nos levar a esse reino, né? Então, a gente precisa realmente saber como passar pelas essas provas e aceitar. Primeira coisa, acho que é isso, né? Que a gente aceite que elas são necessárias, que nós estamos nesse estágio ainda evolutivo, que nós necessitamos dessas provas para podermos nos melhorar, para podermos crescer, evoluir, né? Então, se a gente suportar bem as provas, sem reclamar, sem maldizer, sem desânimo, né? Porque o desânimo aí vai, nossa, atrapalhar demais, a gente acaba não conseguindo nem agir, né? Quando entra o desânimo. Então, a gente tem que ter essa força de vontade, essa disposição, né? Com coragem, com resignação, e aí a gente vai, né,
provavelmente conseguir. A gente vai ainda buscar, como a gente já falou lá da mensagem, adquirir algum aprendizado. A gente tem que achar ali alguma coisa de bom, que com certeza vai achar. E aí sim nós poderemos merecer o reino dos céus. E Jesus já nos disse, né, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, vai ser sempre proporcional às nossas forças. E que a recompensa vai ser a resignação e a coragem. Aqui maior será, então, a recompensa do que foi penosa a nossa aflição. Agora, para isso, para que a gente tenha realmente essa recompensa, é preciso merecê-la. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz que não existe merecimento naquilo que nada custa. Então, tem que ter o nosso esforço, né? A gente tem que fazer por onde? Para que a gente tenha esse merecimento, nós precisamos nos esforçar. E todos nós aprendemos, ainda Emmanuel falando, e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. Então, nós viemos, né, aprendendo, trabalhando, nós viemos nos preparando para que quando chegue esse momento, a gente tenha forças, a gente tenha condições de passar por ele. E aqui no Evangelho, ele traz para a gente um exemplo interessante do militar, né? De que ele quer ser enviado para o campo de batalha porque ele não quer mais permanecer lá no repouso, ele não quer permanecer parado. Então, ele quer ir para a batalha, porque ele sabe que se ele ficar ali parado no acampamento, sei lá onde ele estava, mas no repouso, ele não vai ter nenhuma promoção. E ele quer ir para o campo de batalha para que ele tenha direito a alcançar essa promoção. Então, ele quer ser promovido. E a gente pode fazer uma relação dessa batalha do militar com a nossa reencarnação. Porque ela também pode ser considerada, ela pode ser vista de uma certa forma como uma batalha, né? Que é uma luta para a gente, é uma luta diária que nós travamos e conosco mesmo. Para quê? Né? Que luta é essa que a gente trava conosco mesmo? Para eliminarmos de nós as nossas imperfeições, os nossos vícios, que nós trazemos já no nosso homem velho, né, que a gente chama de homem velho, que a gente já vem trazendo de tantas encarnações pregressas, em encarnações anteriores a essa. Nós sabemos que nós viemos de muitas encarnações, nós somos espíritos milenares, né? E a gente vem trazendo isso conosco. Então, aos poucos, a gente precisa ir se desfazendo, né, desses vícios, dessas imperfeições. E aí, para isso, para essa luta, nós precisamos, então, nos armar. E que armas são essas que nós podemos ter? Essas armas, a gente só consegue ver essas, né? Nós precisamos nos armar com muita fé e com a oração, para que nós possamos, dessa forma, fazermos a nossa ligação, a nossa conexão, né, com o mundo espiritual, a nossa conexão com Deus, para que nós possamos nos fortalecermos e, dessa forma, tenhamos mais coragem para enfrentar, então, as lutas que virão, né? E sabemos também que se a gente ficar parado, como lá o militar estava parado, esse repouso ele pode nos enfraquecer, né? E não sair dessa nossa zona de conforto pode ser um problema, né? A gente não ser estimulado para fazer essas mudanças em nossas vidas. Então, na verdade, nós devemos agir assim como esse militar, que almeja esse crescimento, que almeja essa promoção, né? Então, nós não devemos ficar nesse marasmo, nesse repouso. Nós vamos encarar esse desafio, vamos à luta, gente. Não é uma luta exterior, como a gente já falou, é uma luta interna contra as nossas imperfeições. Para, no final disso, a gente poder dizer, como disse Paulo de Tarso, tá? No finalzinho, quando ele já quase estava para morrer, que ele disse, combati o bom combate. Então, vamos buscar combater esse bom combate. Aí a gente vai, então, para o mal e o remédio, que é o item 19. Assim, essa mensagem, né, do item 18 é do Espírito Lacordaire, tá? É para a gente lembrar. Aí o mal e o remédio vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho vem falando para a gente, ele inicia com algumas perguntas, né? Ele vem perguntando se a Terra seria um lugar de gozo, um paraíso de delícias, né? E se já esquecemos que Jesus falou, né, que
haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem aqui, né, nesse planeta nosso, ele fala nesse vale de dores. Então, nós sabemos, né, que o planeta Terra, a gente já estudou isso no capítulo 3, se não me engano, Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que o planeta Terra é esse planeta de provas e expiações. Então, ele ainda não é esse planeta de paraíso, né? Não é um paraíso de delícias, é um planeta lindo e que a gente sabe que ele está destinado a ser, sim, esse planeta feliz, esse planeta que a gente sabe que vai evoluir, né? Que nós evoluímos, assim como o nosso planeta também evolui. Então, ele será um dia, mas ainda não o é, né? E que aqui estamos, aqui vamos viver nele para realmente passarmos por todas as provas que necessitamos e um dia vamos chegar lá junto com o nosso planeta, né? Para sermos esses espíritos felizes, só felizes. Não é que a gente não possa ser feliz antes, mas o mundo será de espíritos felizes. Então, vamos lembrar aqui, nesse momento, da questão do ponto de vista. E foi uma questão que a gente já também falou, eu acho que isso foi no capítulo 2, se não me engano. E foi até a Jordana que comentou conosco, né? Ela trouxe para a gente essa questão de que é o ponto de vista. É, na verdade, um olhar diferenciado, né? É o olhar de uma outra forma para uma determinada situação. Que, às vezes, quando a gente está vivendo, a gente está ali dentro, a gente não consegue perceber. Mas, quando a gente se afasta um pouco, a gente já vê de uma outra forma. E se a gente se afasta um pouco mais, a gente vê de uma outra forma ainda, porque a gente vê de uma forma mais ampla, né? Então, essa é a questão do ponto de vista. Eu trouxe aqui um exemplo de um livro que eu gosto muito, que é Uma Razão para Viver, de Richard Simonetti. No capítulo que é denominado A Cor do Mundo, ele traz algumas questões para a gente. Primeira questão que ele traz, primeiro exemplo que ele traz, é de que ele aqui fala de Jesus, mas eu já ouvi falar disso em relação ao Chico Xavier. Então, a gente, às vezes, não tem certeza de onde vem, mas o fato é que isso aconteceu, né? Então, ele diz assim, conta-se que, em determinada situação, Jesus seguia com os seus discípulos por uma estrada, quando se depararam com um cão já morto. E ele já estava no início de decomposição. Então, já tinha aquele cheiro ruim, né? E os discípulos comentaram isso. Eles comentaram, nossa, que mau cheiro. Já o mestre, né, muito mais evoluído do que eles, é claro, né? Nem se compara. Fica alguns instantes contemplando aquele animal e fala simplesmente, que belos dentes tem esse cão. Totalmente diferente dos seus discípulos, na verdade. Na mesma situação, no mesmo momento, e cada um tem um ponto de vista ali. E ele vem falando ainda, nesse livro, ainda dá um outro exemplo, né? Ele fala da questão que também nós podemos ver como a gente pode ver, a forma como a gente vê as coisas pode até influenciar numa atividade profissional, ela vai influenciar em tudo que nós fazemos, na verdade, né? E aí ele fala aqui de um fabricante de calçados, que ele envia 2 vendedores dele para uma região subdesenvolvida, para que eles avaliassem ali as possibilidades de vendas. E aí o primeiro, após alguns dias, né, de pesquisa, ele informa lá para o fabricante que o mercado era péssimo, porque todos andavam descalços. Já o segundo, da mesma forma, ele fez o levantamento, né, no mesmo lugar, ele informa para o fabricante que o mercado era muito promissor, porque ninguém tinha sapatos. Quer dizer, totalmente a mesma situação também, mas a visão totalmente diferente, uma visão até muito mais positiva, né? E a doutrina espírita, ela vai também nos dar um outro ponto de vista para a gente, com a certeza da vida futura, né, da vida no além-túmulo, né, na vida após o nosso desencarne. E esse ponto de vista da doutrina espírita, ele nos acalma, ele nos alivia, ele nos traz esperança. E aí, quando nós entendemos esse ponto de vista, nós entendemos também que o que achamos que é o mal, na verdade é o bem.
do qual nós precisamos tirar um aprendizado. E aí tem uma frase de André Luiz, que é muito interessante, né, que eu gosto muito, que ele diz que o mal é o bem, só que ele é o bem mal interpretado. Então, o mal é o bem mal interpretado. É questão de ponto de vista, não é verdade? E aí, então, ele vem falando aqui no livro, né, no nosso Evangelho, que a gente está ainda insistindo muito, né, até quando nós vamos insistir em nos colocar como vítimas? Nós já conhecemos essa realidade espiritual, esse ponto de vista da doutrina espírita, né? Então, a gente se coloca como se a gente tivesse num destino que não tem nada a ver conosco. Esse destino é nosso, a gente sabe que é nosso, mas a gente se posiciona assim. Como a gente diz, eu não merecia isso, o que eu fiz para merecer isso, né? A gente não faz isso. Então, por que a gente faz isso? Porque, na verdade, a gente não lembra das nossas vidas pregressas, né? A gente não lembra o que aconteceu antes. E, graças a Deus, a gente não lembra, né? Bendito seja esse véu do esquecimento, porque senão, talvez nós não pudéssemos suportar, né? Tudo aquilo que a gente já fez. E aí, mantendo essa visão ainda muito estreita desse horizonte que a morte do corpo físico apresenta para nós, como se isso fosse uma barreira intransponível. Nós já deveríamos ter passado desse estágio, mas a gente ainda se coloca nessa posição. Nós precisamos passar para outra posição, para a posição de espíritos imortais que sabemos que somos. Vamos olhar para as coisas daqui como coisas transitórias, porque tudo isso aqui vai passar. Nós vamos vencer essa barreira, porque a gente sabe que a morte não é o final das nossas existências. Nós já existíamos antes e vamos continuar a existir depois, né? A partir do momento que fomos criados por Deus, nós não deixamos mais de existir, né? Nós tivemos o início, mas depois disso nós não teremos mais fim. Então, tudo que a gente vive aqui, quando a gente entende isso, né, que tudo que a gente vive aqui, os sofrimentos, as dificuldades, eles fazem parte do nosso processo de transformação da nossa alma, né? Faz parte da nossa purificação, da purificação do nosso espírito, para que um dia nós possamos alcançar a condição de espíritos reluzentes, de espíritos puros. E o remédio, que remédio é esse que a gente precisa para suportar tudo que aqui precisamos passar? É a fé, né? Nós não podemos compreender os sofrimentos sem a fé. Ela nos leva a uma consciência mais ampliada de todos esses sofrimentos. Agora, se existe dúvida, né, ao contrário da fé, então virão as angústias, as aflições, que podem nos levar a grandes dores, né? Como falou conosco na semana passada aqui o nosso amigo Ricardo, pode nos levar a grandes dores por conta dessa falta de fé. Né? Aí a gente pode chegar à depressão, podemos vir a ter síndrome do pânico, aquele enlouquecimento temporário, até isso ele falou também, né? E até mesmo o suicídio, né? Por quê? Porque a pessoa não vê mais a saída por conta dessa descrença. Mas nós temos fé, né? Então tenhamos cada vez mais fé. E lembremos aqui também de que muitas vezes, né, a gente fala, né, como eu comentei já, não merecia isso, por que eu estou passando por isso, né? Só que nós pedimos para passar. Ele traz aqui para a gente, né, nesse item 19, no segundo parágrafo, eu vou ler esse pedacinho aqui, ele traz para a gente que, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, nós já falamos anteriormente, em algum momento, eu sei que nós falamos, sobre planejamento reencarnatório. Então, nós passamos, quando estamos lá no plano espiritual, erraticidade ainda, por esse momento, por essa situação de planejarmos a nossa reencarnação.
Lógico que nós não estamos sozinhos, nós estamos com a espiritualidade superior para nos orientar, né, e dizer para a gente o que nós devemos estar fazendo realmente, que a gente às vezes quer uma prova, mas a gente não tem condições ainda de suportar. Então, eles vão ali nos orientando. E tudo isso, então, como diz aqui no livro, foi pedido. Mas foi pedido para quê? Porque a nossa consciência nos diz que precisamos passar por essas situações para que a gente possa sentir aquilo e passar à frente. Sentir aquela situação que algumas vezes possamos ter feito alguém passar anteriormente, ou não, né? Mas que aquilo ali nós percebemos que é necessário para que a gente possa evoluir. Então, isso vem, na verdade, como uma ferramenta de crescimento espiritual. Só que o que acontece é que quando a gente chega aqui, a gente se esquece, né? E aí a gente faz como diz aqui no livro, depois de tudo que a gente pediu, a gente chega aqui e fica murmurando, fica reclamando. Aí, então, não é um bem sofrer, né? A gente tem que lembrar disso, né? A ideia é sofrer bem. Então, o mal, ele, em alguns momentos, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, ele vem para a gente, na verdade, como uma parada estratégica. Ele vem para que nós possamos avaliar o que está acontecendo com a gente, né? O que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com a nossa vida. O mal, na verdade, ele passa a ser um bem, né? É aquela frase lá do André Luiz, né? Que é um bem mal interpretado. São sinais de que alguma coisa não vai bem. Assim é conosco aqui na vida física também, né? Porque, na verdade, não deixa de ser na vida física, mas no nosso corpo físico, né? Quando a gente está adoecendo, nós não temos os sintomas da doença, a gente não vai percebendo que alguma coisa está errada ali. Então, é meio isso aí, né? A gente tem esses sinais, esses sintomas que alguma coisa não vai bem, para a gente dar uma parada, refletir e ver se a gente pode estar modificando ou o que a gente pode aprender com isso, né? E aí, em relação à fé, Jesus disse para a gente várias vezes, né, lá quando ele vinha curar as pessoas, ele sempre dizia, tua fé te curou, vai em paz, tua fé te curou, né? Não és mais, mas ele sempre falava, tua fé te curou. Porque ele queria com isso, ele queria imprimir em nós essa certeza de que somos capazes de chegar até Deus. E Santo Agostinho, ele vai terminar aqui essa mensagem que ele traz para nós no Evangelho, dizendo que felizes os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque elas serão preenchidas por Deus. Ele está aqui mostrando para a gente que nós podemos alcançar Deus, que Deus não é essa criatura inalcançável, que nós podemos tocá-lo, que ele pode nos tocar, que ele não é tão inacessível assim como a gente imagina. Por quê? Porque, na verdade, ele está dentro de nós, né? Deus está dentro de nós. Então, é essa nossa ligação com ele que nos faz, né? Através, lógico, que a gente também tem que fazer a nossa parte, nós precisamos nos conectar, mas, então, é isso que Santo Agostinho quer dizer, né? Que a gente realmente vai ser, né? Nossas almas, né, vão ser preenchidas por Deus. Então, depende de nós, sempre depende de nós, né? E aí o item 20 vem falando, então, que a felicidade não é deste mundo. Mas será que ela pode ser deste mundo? O que é felicidade, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O que é felicidade? Aí eu fui buscar lá no dicionário, que é sempre bom, né, a gente ver o que significa realmente a palavra. E ele vem dizendo que é uma qualidade ou estado de feliz, que é o estado de uma consciência plenamente satisfeita, que é um contentamento, que é a satisfação, é um bem-estar. E aí vamos pensar então aqui agora o que é felicidade para nós. Né? Para mim, o que é felicidade? O que é ser feliz? O que me deixa, então, satisfeito, né? Já que felicidade é satisfação. O que me traz contentamento? Que sensação é essa de bem-estar? Né? Quando é que eu tenho essa sensação de bem-estar? Então, que a gente pense o que é a felicidade para cada um de nós. Haroldo Dutra diz para a gente que felicidade ela tem a ver, eu achei isso o máximo, porque realmente eu entendo que seja assim, que tem a ver com as expectativas que nós criamos e com a realidade do mundo em que vivemos. Então, é expectativa e realidade, é um com o outro, né? E cada um de nós
cria as suas expectativas, não é? Elas não são iguais para todos. Então, cada um vai ter as suas, cada um vai definir felicidade aqui de uma forma, não é verdade? E lá é interessante que no Livro dos Espíritos também fala muito parecido com o Haroldo. Na questão 926, os Espíritos vão dizer para a gente que, vou até olhar aqui melhor, que os vossos males estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Que vós criais, né? Então, tá nessa razão direta dessas necessidades, que na verdade não são necessidades importantes, são necessidades artificiais, são necessidades que nós achamos que temos. Então, aí estão os nossos males, né? E lá no finalzinho ele vem dizendo que o que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Na verdade, o que menos necessidade tem, esse se torna o mais feliz, né? É isso que ele vem dizendo. E é bem assim que Haroldo também fala para a gente, depende dessas expectativas que nós vamos criar, né? Se são expectativas realmente que são necessárias para nós, que vão realmente nos preencher, nos fazer felizes, ou são essas expectativas que são mais artificiais, né? Onde que nós vamos estar focando essas nossas expectativas? No transitório ou no que é eterno? A partir do momento que a gente já sabe que somos espíritos imortais, que vamos ficar aí pela eternidade. Aí a gente vai, então, focar no dinheiro, no poder, na fama, num celular mais moderno, num carro novo, numa casa de praia. Dificilmente nós vamos encontrar pessoas de posses, pessoas que tenham realmente condições, que se sinta plenamente feliz. Ela está sempre desejando algo mais, porque está tentando preencher um vazio com as coisas do mundo, porque a gente acha que felicidade é ter e não ser, né? Então, nunca consegue preencher esse vazio. A gente costuma achar, acho que a maioria de nós acha, né, que quem tem dinheiro é feliz. Tem que ser feliz, a pessoa tem a obrigação de ser feliz, ela não tem por que ela não ser feliz, porque ela tem dinheiro, né? Ela não pode ter nenhum problema, é assim que a gente pensa. E a gente tem que também lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, vamos ver o que a gente está semeando, né? Para a gente ver depois o que a gente vai colher. Não existe nenhum problema, não tem nenhum problema em querermos viver bem. Quando eu falei ali de ter isso, ter aquilo, se a gente vive nesse mundo, a gente pode e deve, sim, procurar ter um conforto, né? Não tem problema algum, desde que é lógico que seja através do nosso esforço, que seja honestamente, né? Então, mas o que a gente não deve fazer? A gente não deve se apegar tanto a isso. E nem pode ser só isso, né? A gente pode ter um carro confortável, a gente pode ter a nossa casa própria para morar, a nossa casa para passear, desde que a gente tenha condições e que realmente tenha conseguido adquirir de forma honesta, né? Então, nós somos seres imortais. Precisamos, além de pensar nisso, né? Não nos apegarmos tanto a essas coisas materiais, precisamos também pensar no que é eterno, nesses projetos, um projeto de felicidade, mas que seja eterno, que uma coisa que vá durar, né? Que não seja aqui transitório. E aí, se tivermos, então, essas expectativas muito além da realidade, a felicidade não será deste mundo. Nós não vamos conseguir alcançá-la, né? Nós precisamos procurar educar essas nossas expectativas, que é passar por um processo de amadurecimento, que o problema maior é passarmos a vida inteira querendo conquistar a felicidade com as coisas do mundo e não conseguir, pode nos fazer infelizes, né? Essa felicidade passa a não ser desse mundo. E aí, se o meu motivo de felicidade, né, está nesse mundo, acredito eu que eu tenha alcançado, porque eu adquiri aquele objetivo, aquele objeto meu de desejo, né, o que eu queria ter, eu consegui ter. Quando eu desencarnar, como eu vou ficar? Quando eu perceber que eu não vou levar para o plano espiritual aquele meu objeto de desejo, aquilo que eu acreditava que era a minha felicidade. Isso aí pode ser motivo de perturbação, meus amigos, para muitos espíritos.
A gente tem aqui mais um livrinho que eu separei, que é Opinião Espírita, na mensagem número 40, intitulada Felizes e Infelizes. Ele vem falando do que é ser feliz e o que é ser infeliz, né? O conceito espírita da felicidade, ele nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Que é a questão, que a gente já comentou aqui, do ter em detrimento do ser, né? Que o que é mais importante é o ser, aí é o conceito espírita, e o ter é do mundo, né? Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes, estiradas no tédio. Aí ele vem falando outras questões, que é o contrário, né? Outras já que não têm muitas condições materiais, mas eles são felizes. Então tem sempre essa contradição. E termina dizendo, falando aqui de Sócrates e de Jesus. E Sócrates, que era considerado infeliz, porque Sócrates foi condenado à morte, né, a beber o veneno, a beber cicuta, e foi condenado injustamente. Então, por isso ele foi considerado infeliz. Na verdade, ele é o pai da filosofia. Então, ele, na verdade, é um infeliz feliz, né? E já o Anitos, imaginando feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, ele é o carrasco. Então, ele continua sendo, ele é infeliz, né? E Jesus, suposto infeliz na época, né? Porque foi condenado também à crucificação, ele é o renovador do mundo. Então, ele, com certeza, não tem nada de infeliz, a gente sabe, né? Nem naquela época ele era infeliz. Já Barrabás, julgado feliz, porque ele é solto, né, no lugar de Jesus, na memória dos homens, ele é um malfeitor. Então, tem sempre essa contradição. E aí eu torno a dizer que isso também vai para a questão do ponto de vista, né? Por onde é que a gente está olhando, como é que a gente está encarando isso. E a gente, quando reencarna, todos nós reencarnamos carregados, né, pesados mesmo, de questões que precisam ser resolvidas, porque nós viemos para cá para isso, né, para resolver essas questões. E à medida que nós vamos passando pelas vicissitudes da vida, mas com resignação, né, à medida que a gente consegue realmente ir se depurando, nós vamos aproveitando essas oportunidades sem resistir, nós vamos ficando mais leves, nós vamos nos desfazendo, né, dessas imperfeições nossas, né? Então vamos limpando a alma, vamos purificando. E lembrando aqui quanto é importante o amor para esse nosso projeto de felicidade, né? Para a gente pensar nessas expectativas nossas, que o amor também, ele é eterno, a gente sabe disso, né? Que o amor, ele preenche a vida. E ele tem que estar nesse nosso projeto. O verdadeiro amor, ele se alimenta só pelo ato de amar. Ele não precisa de retribuição. E muitas pessoas, elas se julgam infelizes porque não são amadas, né? Por não serem amadas. Mas, na verdade, elas são infelizes porque elas não sabem amar. Elas não sabem se doar sem receber nada em troca. E aí a gente vê aqui, né, que ser feliz, o que é ser feliz, então? Para nós aqui, espíritas, para mim, né, espero que para vocês também, né, que essa questão de estarmos purificando a alma, né, que a gente vem lá desde que começamos a falar do mal, bem sofrer, mal sofrer, o mal é o remédio, a gente vem, então, purificando a alma. E o purificar a alma é ser feliz, é estar feliz, né? Dar, amar, se doar, isso também já é felicidade. E não podemos nos esquecer da nossa conexão com Deus, né? De nos aproximarmos de Deus, do nosso Pai maior, do nosso Criador, né? Então a gente se aproxima de Deus através das nossas orações, das nossas preces, né? Dessa forma também, através das nossas orações, nós vamos estar educando esses nossos desejos, nossas expectativas. Se a prece não for atendida, a gente, no momento, né, a gente sabe que é porque alguma coisa precisa melhorar aí. Ou a gente precisa evoluir um pouco mais para merecer realmente, né, ser atendida essa prece, merecer esse desejo nosso, ou nós precisamos também saber pedir, né, porque muitas vezes a gente não sabe. Acho que a gente precisa também aceitar
que enquanto a gente está aqui nesse mundo, enquanto nós tivermos um corpo físico, nós não vamos ser felizes como no mundo ditoso, né? Isso aí a gente também não pode deixar de entender, de aceitar isso, né? Agora, se a gente pensa na felicidade, né, que ele fala essa questão da utopia no livro, né? Se a gente pensar na felicidade como ausência de trabalho, ausência de esforço, como somente o gozo absoluto, é claro que isso passa a ser uma utopia, né? Não tem como a gente ser feliz assim, né? Então, não alcançaremos essa felicidade. Isso sim é uma utopia. Mas se a gente pensar na felicidade, como a gente vem comentando, como trabalho, como o amor, né, como doar, como o trabalho no sentido de que tem pessoas que realmente gostam de trabalhar, né, que adoram, que amam trabalhar, que amam o seu trabalho. Os artistas, principalmente, amam o seu trabalho. O médico também costuma gostar da sua profissão, né? Então, a felicidade passa a ser trabalhar. E aí a gente vê que essa utopia, né, ela é possível. Aqui, agora, no dia a dia nosso, ela é possível. Tem mais um livrinho aqui que eu queria citar, que é do Sinal Verde. Também o espírito agora não é mais Emmanuel, é André Luiz, tá? 26, vem falando em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Olha como é importante aí o amor. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. E que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Então vamos aprender, gente, a ser feliz pelo fato de podermos estudar, de podermos, com estudo, adquirirmos novos conhecimentos. Tem tanta coisa que pode nos fazer felizes, né? De desenvolver novas amizades, de conservar as antigas, não esqueçamos nunca, né, que precisamos conservar os nossos amigos, de termos uma família, de termos alguém para amar. Como ele fala aqui dessa questão, né, de que a felicidade é proporcional à felicidade que fizermos para os outros, porque não é tão importante a nossa felicidade. Nós vamos ser felizes à medida que o outro está feliz. E aí, então, as dificuldades que nós passamos, as enfermidades, as dores, elas vão ficando em segundo plano, porque nós temos essas pessoas, né, que são tão queridas para nós, que nos aconchegam, né, que nos fazem nos sentir bem. E aí faz com que todas essas tribulações da vida, elas se tornem leves, né? Torna-se o nosso fardo mais leve ainda, né? Se tornam leves, mais fáceis de serem superadas. E como ser feliz nesse mundo, quando a gente vê tanta gente necessitada, tanta gente infeliz? A gente pode, né, buscar fazer essas pessoas mais felizes, né? Vamos ajudar, vamos nos doar, porque doar também é amar, né? Nós sabemos disso. E quantos precisam de doações? Aí, vários tipos de doações, já não precisam ser só financeiras, mas também financeiras, porque muita gente precisa mesmo do alimento, né, do material, né? Podendo doar sangue também, podendo doar a nossa atenção, né, o nosso tempo, o nosso carinho. E aí a gente já falou, né, que a felicidade, né, é isso, é ver as pessoas felizes, é nos doar, né, é nos dar, nos doar, é dar alguma coisa, mas principalmente nos doar. E nós, então, podemos sim ser felizes nesse mundo, usufruindo também das coisas materiais, mas não nos esquecendo nunca de servir, acima de tudo, a Deus. E quando a gente está servindo ao próximo, a gente está servindo a Deus, né? Aí tem uma frase aqui de Emmanuel também, que é muito legal, que ele diz que a felicidade não está no que possuis, e sim no que dás. E ainda assim, não tanto no que dás, como no modo como dás. Emmanuel que traz para a gente. Eu tinha aqui mais um, acho que já está tarde, né, Ju? Você tem que falar? Eu vou deixar você falar. É um livrinho, eu vou só citar aqui qual é o livro, que eu recebi, foi essa semana, Gotas de Esperança, o nome do livro. Eu não conhecia, de Lorival Lopes, é até bem antigo, né?
Mas é que eu gosto muito dele, ele traz uma mensagem assim, muito especial falando do amor. Vou falar só uma frasezinha que é como ele termina. Amar é fazer Deus transitar por você. Então eu achei isso muito show. E tem uma frase também de Paulo de Tarso, né? Que essa é uma frase famosa que acho que todo mundo conhece, que virou até música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ela, Paulo de Tarso, traz para gente. Então, meus amigos, a felicidade é possível sim. Busquemos essa felicidade, procuremos também no nosso próximo, procuremos ajudar, procuremos amar, que com certeza nós seremos mais felizes. Obrigada, gente, pela paciência. Desculpa, Ju, mais uma vez, passar tanto aí. Estamos todos no tempo, sem problemas, né, minha amiga? É porque é muito bom a gente conversar e ir conhecendo, e essas citações também de tantas obras, é muito bom. O estudo é isso, né? É nós fazermos essa troca. E aí você estava falando aí nesse finalzinho da felicidade, e eu me lembrei que Gandhi dizia que não há caminho para a paz, né? A paz é o caminho. E aí, parafraseando Gandhi, a gente diz que não há caminho para a felicidade é o caminho, né? E é justamente isso que você falou aí. São nessas pequenas atitudes, nesses pequenos sentimentos que a gente vai transformando, buscando compreender no que a gente tem, né? Naquilo que nos é possível nesse momento, transformar isso em pequenas doses de alegria, de compromisso, para que essa felicidade aí possa percorrer junto de nós, né? E é muito bom, porque nos renova na fé, na força, na coragem, né? Tudo isso é muito bom. E aí, aproveitando, a gente já entra no item 21, né? Que vai falar para a gente da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? A perda de pessoas amadas, nós já escutamos tantas palestras, né, tantos estudos, nós convivemos, isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, né? Nós estamos entre os dois planos da vida, em várias situações e em vários momentos, né, das nossas oportunidades de retorno à Terra e quando retornamos ao plano espiritual. Mas quando a gente fala das mortes prematuras, né, isso mexe um pouco mais com a gente, porque nós lembramos da tenra idade, nós lembramos das crianças, daqueles tão jovens, né, daquelas mães que não completam uma gestação, e aí o seu pequeno acaba retornando à pátria espiritual, né, antes mesmo do seu renascimento no mundo material, né? Então, são situações que nos comovem, né, que nos deixam mais ligados a sentimentos de perda, né, do que muitas vezes quando nós lidamos com aquele ente querido que já partiu, mas que teve a sua longa jornada, a sua longa caminhada naquela vida, né, em que ele passou aqui pela Terra e esteve entre nós. E é justamente isso que nas instruções dos espíritos eles começam a trazer, né, que Kardec coloca para a gente. É justamente essa perda, aí, entre aspas, desses pequeninos, né, desses tão jovens, que nos fazem chegar a essas reflexões, né, buscar essas reflexões do porquê isso acontece, né? Qual é o sentido disso acontecer? Então, em primeiro lugar, a gente pensa o quê? Na vida futura. Né? Não tem como não pensar na vida futura, que é o que o Evangelho vem trazendo para a gente capítulo a capítulo. Né? Nós termos a consciência de que não temos uma única vida, de que não precisamos fazer tudo nela e que não perderemos o contato com aqueles que amamos, porque deixamos a vida material e passamos e retornamos à vida espiritual. Né? Então, a vida futura, ela vai nos embasar durante todo esse processo de leitura de tudo isso que a gente vai buscando compreensão dentro do Evangelho, né? E aí a gente lembra da lei de causa e efeito, né? Que daí vem os males da humanidade. As causas atuais e as causas anteriores das aflições, né? Que nós estudamos lá no comecinho desse capítulo 5. Então, como é que o Espiritismo vê essas mortes prematuras, né? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Aí vem a colocação, será que Deus é justo? Né? Será que realmente
tudo isso tem um sentido? Então, como é que a doutrina dos espíritos vem explicar para a gente? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele tem todo um capítulo dedicado às mortes prematuras, né? Explicando todas essas situações em que elas acontecem. E, particularmente, quando ele fala de crianças, né? Então, lá a gente tem uma base que nos dá esse apoio, né? Para que a gente possa, então, compreender as colocações dentro do Evangelho. Só que nós precisamos considerar, antes de tudo, que a criança, ela está num corpo juvenil. Só que o espírito que ali está é um espírito velho, né? É um espírito milenar. Como a Lene falou para a gente, nós somos espíritos milenares. Então, nós estamos ali tolhidos naquele corpinho infantil, naquele corpinho jovem, mas nós, espíritos, nós somos milenares. Nós temos uma longa jornada aí caminhando, né? Então, nós trazemos toda uma herança das nossas encarnações passadas, né? E aí a gente traz o exemplo de quando acontece, por exemplo, o suicídio que nós vimos na semana passada, né? Onde o indivíduo, ele parte antes do tempo, né? Ele ceifa a sua própria vida e ele parte antes do tempo, deixando de completar um período, deixando de completar aquele período em que teve todo aquele planejamento reencarnatório para ele. E aí é um exemplo, é uma possibilidade que ele precisa retornar, né, a um corpo físico, então ele reencarna, para que ele possa completar aquele período que ele deixou em aberto. Então, esse pode ser um dos exemplos de uma causa prematura, né? Da morte de um pequeno, de uma criança, ou daquela mãe que não completa a sua gestação, como nós dissemos um pouquinho antes, né? Uma doença muito grave que coloca aquela criança, aquela enfermidade hospitalizada, né? E ela busca os tratamentos e os pais ali, os familiares. Então, é uma situação que vai precisar do amparo de todos os que estão envolvidos, né? Aquela criança, ela precisa passar por aquela situação, não porque ela é uma criança, mas porque ela precisa resgatar de alguma maneira lá a lei de causa e efeito, aquilo que deu causa para que hoje ela pudesse, então, se colocar naquela situação, com aquela enfermidade, junto àqueles que vieram como seus pais, ou outros familiares que dão apoio, que sustentam, que ajudam, né? Para que todos estivessem ali, naquele contexto, e ali pudessem resgatar as suas faltas, né? Então, se nós pensarmos que a vida, ela não é única, né? Ela não acaba ali, no desencarne, na morte daquele pequeno, nós vamos ter uma visão muito maior, né? E aí o consolo e o esclarecimento, ele chega para nós, né? Se nós olharmos a vida espiritual e a vida terrena, que é muito relativa, né? Nós devemos considerar que o reencontro lá no além, ele será de natureza imortal, né? E aí ele vai compensar toda a dor daquele momento, né? Toda a dor daquele agora, que todos os que ali estão envolvidos na situação estão precisando passar. Porque o amparo da espiritualidade, ele está sempre presente, né? Ela está sempre conosco, seja por nossos guias, por nossos mentores, enfim, por todos aqueles que compartilham na nossa jornada evolutiva, que estão ali para nos amparar, para nos ajudar nessa nossa jornada, né? Então, quando os pais, eles deixam que o desespero tome conta, né? E não a esperança do reencontro, é claro que tudo vai ficar muito mais difícil, né? Ao invés da agonia, a confiança irrestrita em Deus e a oração, né? Só que quando nós falamos, claro que é muito mais fácil, mas passar pela situação, né, de uma morte prematura, da perda de um pequeno, de um jovem, só sabe a dor que sente aqueles que passam, né? Nós não podemos mensurar a dor de ninguém, mas nós podemos buscar esse consolo, né? Divaldo fala isso para a gente. Ele diz que nós podemos trocar o desespero que toma conta pela esperança do reencontro, né? Nós podemos trocar a agonia pela confiança irrestrita em Deus e buscar na oração o alento necessário para seguirmos adiante, confiando sempre, né? E nada vai nos impedir que nós possamos trocar mensagens com esses queridos que retornaram à pátria espiritual,
se assim for permitido, trazendo então o consolo, né? Trazendo a certeza de que eles continuam vivos, né? De que os laços são estreitados e de que não é porque não estamos mais próximos aqui no mundo material que não estaremos juntos no mundo espiritual, né? No plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? Então, essa coisa de nós termos a expectativa, né, de sermos felicidade, de termos a felicidade, como a Lene falou, versus a expectativa da nossa realidade, ela vai se encaixar aqui também. Porque se nós buscarmos esses esclarecimentos, buscarmos tentar superar a dor, né, a agonia, a angústia, confiando em Deus, nós vamos perceber que Deus é justo, sim, né? E de que nada acontece sem o seu consentimento, né? Sem a sua permissão, né? Não há uma folha que caia de uma árvore sem que Deus permita que isso aconteça, né? Então, quais são esses propósitos, né? Ao reenviar para a reencarnação, espíritos que viverão tão poucos anos, né? Como nós dissemos, que não chegam a completar a gestação, onde a mãe acaba perdendo o bebê e ele não chega a completar o seu reencarne aqui, né? Com o seu corpinho físico. Espíritos que têm enfermidades muito graves, crianças que precisam passar por enfermidades graves, que passam por acidente, que acabam por desencarnar, né? Esses que assim desencarnam, né, eles estarão exercendo um papel fundamental no seu próprio progresso, porque é lá, novamente, a lei de causa e efeito, né? Naquele momento, eles estavam prontos para passar por aquela situação difícil, né? Eles estavam prontos para buscarem a partir desse desencarne precoce, né? Mas que é fundamental do seu próprio progresso, porque essa dor, né, ela vai caracterizar o que eles precisam. E para os seus pais, para aqueles que lhes são caros, aqueles que lhes rodeiam com amor, com carinho, a dor também vai funcionar como uma alavanca de progresso. Porque se estão juntos, né, é porque precisam. Então, tudo vai se transformando, porque é um lenitivo para a nossa evolução, né? Tudo isso que Deus nos dá a oportunidade de vivenciar é porque estamos preparados para isso. Isso pode levar várias e várias encarnações, até nós estarmos preparados, né? Os fardos só nos são dados quando nós podemos carregar e ultrapassá-los. Então, tudo isso vai contribuir. A dor, ela não é apenas um ato punitivo, nós já falamos isso aqui desde lá do comecinho dos nossos estudos esse ano, né? É através dela que nós vamos despertar muitas vezes para várias reflexões, né? Para pensarmos naquilo que nos torna feliz ou infeliz, naquilo que realmente damos importância ou não damos importância, aquilo que realmente vai nos fazer falta e o que não vai nos fazer falta. Né? Repensar naquilo que nós temos a possibilidade de ter ou de ser. Né? Como nos dizia Paulo de Tarso, nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Então, a dor, muitas vezes, ela vai nos chamar a essa reflexão, para nós pararmos, olharmos para dentro de nós e buscarmos as respostas que precisamos para seguirmos adiante, superando as perdas momentâneas, porque aqueles que se vão, né, que nós perdemos o contato físico, nós vamos reencontrar no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? E é por isso que nós precisamos confiar, acima de tudo, na justiça divina, confiar na vida futura, né? Questão do ponto de vista, como a Lene falou, né? Que a gente já vem tratando desde lá de trás. O que vai me tornar mais ou menos infeliz? Por que é que eu vou sentir mais ou menos dor? Né? A saudade, ela é salutar. A saudade nos faz bem. É claro que nós vamos sentir saudade daqueles que amamos, né? Mas o sofrimento, ele não faz bem, nem para nós, nem para aqueles que retornaram à pátria espiritual. E aí a gente fala dessas perdas das pessoas amadas, não só das mortes prematuras, né? A gente fala no geral. O sofrimento, ele não faz bem. E nós só vamos aprender a lidar com esse sofrimento, com essa dor, quando nós pararmos para olharmos para dentro de nós, para refletirmos o que realmente nos é importante, né?
E aí esse reencontro vai ser muito melhor, né? Porque esse reencontro ele pode acontecer até no sonho. Quantos de nós já não sonhamos com amados que já retornaram à pátria espiritual e sonhos tão reais que nós acordamos às vezes até naquele choro emocionado, com aquele sorriso no rosto, que nos faz bem, né? Nós temos uma lembrança de um sonho, porque nós gostamos muito de animais, principalmente de cachorro, né? É uma coisa muito nossa, uma coisa muito íntima. E nós fomos amealhando aí ao longo de muitos anos alguns bichinhos que vieram de vários lugares do Rio de Janeiro, de algumas ruas, de algumas situações difíceis. E aí nós morávamos em casa, tínhamos um quintal bem grande, e eles foram convivendo com a gente. A maioria deles desde pequenininhos, né? E aí passaram-se 10, 12, 15, 16 anos, que foi quando a última delas retornou ao plano espiritual, né? E nós ficamos muito sentidas, porque sentimos falta, claro, era uma companhia, uma vivência de 10, 12, 15 anos, né? Com eles ali conosco. E numa determinada noite, após essa última retornar, né, ao plano espiritual, nós sonhamos com todos os 5. E foi assim um reencontro maravilhoso. Uma alegria tão grande que parecia que eles estavam ali comigo, né? Todos eles naquela alegria de sempre, num lugar muito bacana, muito bonito. E a mesma coisa com aqueles que nós amamos, não só com os pequenos, com os nossos irmãos menores, que são os animais, mas com aqueles a quem nós convivemos e amamos, seja nosso pai, seja um avô, uma avó, um irmão, né? Um amigo muito querido, enfim. Então, são esses reencontros que acontecem e nós temos que confiar neles, porque nada fica perdido, né? Nós estaremos sempre juntos daqueles que amamos, mesmo que em pensamento, né? Por algum tempo, quando há necessidade dessa separação do corpo físico, né? Mas não desse amor que nós vamos construindo ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, nós precisamos ter a consciência, até quando o espírito aqui de Samson, né, nos chama a atenção, que ele fala aqui no finalzinho para a gente, nós sublinhamos aqui. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Olha só, nós acreditarmos na justiça divina, né? Nesse amor que o Pai tem por cada um de nós e que só nos dá as situações às quais nós podemos ultrapassar, né? Nós podemos resolver, carregar e ultrapassar, né? Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, né? Ele que fala para a gente dessas mortes prematuras. Então, nós precisamos realmente confiar. A Terra ainda é um planeta inferior, né? Porque nós, espíritos que habitamos aqui, também ainda somos inferiores, mas estamos evoluindo com a misericórdia do Pai, tudo ao seu tempo, tudo no seu momento, né? Então, as nossas paixões ainda falam mais alto muitas vezes, mas nós precisamos ter a confiança, né? Que nós vamos quitando os nossos débitos, nós vamos passando pelas nossas dificuldades e amealhando forças, né? E bônus para seguirmos adiante, né? Para caminharmos com mais segurança, superando a tantas dificuldades que aparecem para nós, né? E aí a gente chega no item 22, que fala para a gente, se fosse um homem de bem, teria morrido. Qual de nós nunca pensou numa frase dessa, né? Não vou nem falar do dizer, né? Mas do pensar, quando em alguma situação ou em alguma reportagem na TV, fica sabendo do desencarne de uma pessoa de bem, de um bom homem, né? Que tanto fez e tanto ajudou, e de outros tantos maus que ainda sobrevivem e por tanto tempo ficam aqui conosco, né? Então, falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou então, muito mais cruel quando nós falamos, né?
Não sei por que fulano tão bom acabou morrendo e o outro fulano que é tão mal ainda está aqui, né? Olha o nosso pensamento aí, ainda tão ligado em sintonias inferiores, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que pensamos e ainda mais com aquilo que falamos, né? Porque sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Então, aí já vem a resposta que nós precisamos. E é um motivo para uma grande reflexão nossa, né? Para que não pensemos mais quando ouvirmos alguma coisa desse tipo. Ah, um homem tão bom, ele morreu, e o outro tão mal, não. Porque aquele que ainda está no caminho do mal, né? Aquele que ainda está tão apegado às coisas do mundo, ele precisará de mais tempo no mundo para compreender de que determinadas situações e ações que ele causa, né, e aquilo que ele faz, comprometem ainda mais o seu progresso, né, porque acabam ferindo, dificultando a vida de todos os que estão à sua volta. Então, ele precisa estar no mundo, né, ser do mundo e estar no mundo para continuar progredindo, à medida em que ele vai compreendendo o bem que ele deixa de fazer. Mas aquele que já é bom, que já tem por mérito, né, alcançado, ele fica menos tempo no mundo para poder, então, estar nas alegrias do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Porque ele já conquistou, né, esse merecimento. Ele já passou por dificuldades e, a partir dela, né, já fez as suas conquistas para merecer não estar em tantas grandes provações, como nos diz aqui o irmão. Então, a nossa verdadeira morada, é claro, ela é o plano espiritual, né? Porque isso nós precisamos ter essa consciência da vida futura. É como se a gente fizesse um intercâmbio, né? Eu faço um intercâmbio em determinado país, vou passar por todo aquele processo de aprendizado. Mas, num determinado momento, eu vou precisar voltar para minha casa, né? Para a minha morada. E é mais ou menos uma comparação aí que a gente faz, né? Então, eu termino o meu intercâmbio, aí vai depender de mim aproveitá-lo ao máximo ou não, né? E, num determinado momento, eu vou precisar voltar à minha morada. Se eu aprendo mais rápido, é claro que o meu mérito, né, o mérito das minhas conquistas, me levarão à minha morada mais rápido, né? Agora, se eu demoro, eu vou precisar ficar ainda naquela morada intermediária, né? Aqui o corpo físico, aqui o corpo material vai me proporcionar o aprendizado, né? Então, o intercâmbio durará o tempo que for preciso e quando ele terminar, eu vou voltar para a minha verdadeira morada, né? Então, o apego à vida material, ele acaba nos cegando, porque para enxergarmos a nossa verdadeira vida, que é a espiritual, nós temos que estar cada vez mais distantes da vida material, né? De nos alegrarmos, de acharmos que a felicidade está nas coisas do mundo, na vida material. Cada vez que eu vou me afastando dela e me aproximando da vida espiritual, compreendendo que é lá a minha verdadeira caminhada evolutiva, a minha verdadeira morada, né? Onde eu vou me encontrar com todos aqueles a quem eu amo, né? A quem eu tenho carinho, apreço, né? Tudo vai ficando mais lógico, né? Para que eu possa compreender. Então, as situações que levem à dor, à frustração, né? Tudo isso vai ficando para trás. E eu consigo enxergar na vida futura, né, essa felicidade que eu tanto busco na minha caminhada, né? E aí nós vamos ler aqui no finalzinho do item 22, que fala assim: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente, né? Ou seja, precisei passar, mas já estou de volta aqui na minha verdadeira morada, né?
no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira, né? Então, nos dá esse acalento, claro, de esperança, de renovarmos a nossa coragem, mas de nos chamarmos sempre a atenção para o trabalho, né? Para a nossa disposição para o conhecimento, que se transforma em trabalho útil e que vai se transformando em toda essa esperança que nós trazemos em nós, né? Sempre. E aí a gente chega lá no item 23, nos tormentos voluntários, né? E, novamente, a gente não vai deixar de falar da vida futura, né? Nem da possibilidade que nós temos de associar a vida futura à verdadeira felicidade, né? Porque, novamente, quando nós pensamos que temos que fazer tudo numa única vida, né, numa única oportunidade de estarmos aqui na Terra, aí realmente fica inviável nós compreendermos todos esses ensinamentos que a doutrina dos espíritos vem nos trazer, né? Então, nós precisamos compreender que nós vamos nos preparando a cada nova oportunidade de vivenciar a vida material, né? De estarmos na vida material para progredirmos, irmos aprendendo e irmos compreendendo a vida espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, lá nos tormentos voluntários, começa assim para a gente. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Olha ela aí de novo, né? Que também incessantemente lhe foge. Ela foge porque o homem ainda não compreende o que ela é realmente, né? Então, à medida que nós vamos compreendendo, né? Porque o homem aqui somos todos nós, né? Estamos no mundo material. À medida que nós vamos compreendendo, ela para de fugir das nossas mãos, né? Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra, né? A felicidade pura, a verdadeira felicidade, ainda não é deste mundo. Eu colo a minha amiga Kilene, né? Que acabou de falar para a gente aí. E aí ele continua e diz assim para a gente, a relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, né? Nós saberíamos onde encontrá-la. Mas como ainda insistimos em procurá-la, né, nas coisas materiais, ela fica distante, porque nós a enxergamos distante, né? Mas à medida em que vamos nos alegrando, né, em que vamos procurando o que nos melhora a alma, né, em vez de procurar as coisas do mundo, vamos procurar a paz do coração, que é a única felicidade real deste mundo, né? E aí nada turbará, nem agitará essa paz do seu coração, né? Porque nós criamos para nós tormentos que estava em nossas mãos evitar. E aí sim a gente fala desses tormentos voluntários, porque a gente busca, a partir dessas situações que nos levam a frustrações, as dores, né? As tristezas profundas, nós somos responsáveis por esses tormentos que causamos em nós mesmos, né? Porque aquilo muitas vezes que é difícil, nós conseguimos aumentar a dificuldade. E aí, mais à frente, na leitura desses tormentos voluntários aqui do Evangelho, o Espírito fala para a gente da inveja, dos ciúmes, né? Do querer ter o que o outro tem, de só se satisfazer quando você consegue ter a mesma coisa que o outro já tem. Então, tudo ali vem nos falando de coisas materiais, né? De adquirir bens que nos levem à satisfação material. É o ter novamente, né? Quando seria muito mais fácil se nós tivéssemos a paz dentro do nosso coração, porque ela, sim, nos ajudaria a não criar tormentos que estão nas nossas mãos evitar, né? Então, quando nós entramos nessa turbulência, né, e acabamos entrando nessa sintonia que nos faz sofrer, é porque nós nos permitimos estar nesta sintonia, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um concurso
e já entro no concurso, lá eu já dizendo que não vou passar, eu já estou puxando a minha autoestima o quê? Lá para baixo, né? E aí eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou buscar aprender, mas se eu já tenho em mim que eu não vou conseguir passar, então, olha só, meio caminho andado para que não se realize a minha expectativa, né? De passar, e sim aquela de que eu não vou conseguir passar. Quando eu vejo o meu sofrer pelo ciúme, pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, eu estou aumentando a minha dificuldade e me trazendo tormentos aos quais eu não precisava aumentar, já me bastavam aqueles que eu preciso passar, né? Aquelas dificuldades que eu me propus lá no meu planejamento reencarnatório de tentar transformar para fazer as minhas conquistas e progredir como espírito que sou. Mas se eu ainda consigo trazer mais dificuldades para tudo aquilo que eu necessito, olha só o grande problema que eu estou arrumando, ainda muito maior do que tudo aquilo que já se apresenta, né? Então, o sofrimento autoimposto, ele também nos traz um mal muito grande, né? A vida, ela foi feita para que nós pudéssemos caminhar, né, a cada dia, sempre pensando no melhor, sempre pensando no que nós vamos conquistar para o nosso porvir. Fazer da felicidade pequenas doses diárias para nos ajudar nessa caminhada, né? A vida não foi feita para que nós pudéssemos vir e só sofrer. Não. As dores são necessárias, como nós já vimos lá no item anterior. Elas fazem parte do nosso caminho. Mas aumentar esse sofrimento, aí vai depender de nós, né? Então, que nós não busquemos coisas que nos façam sofrer, porque tudo isso só nos trará um mal ainda maior, né? Então, o Raul Teixeira, ele fala assim para a gente, ó, à medida que nós vamos amadurecendo nessa nossa visão de mundo, né, nós vamos percebendo que há espaço para sermos felizes. Que a vida não é um sofrimento diário. Não, a vida é uma conquista diária para ultrapassarmos esses sofrimentos que nos são impostos. E nós não precisamos nos impor sofrimentos maiores, né? Porque a felicidade, ela está junto de nós. Basta que nós tenhamos os olhos para enxergá-la, né? Nós temos a oportunidade de todo novo dia recomeçar. E isso já é uma gota de felicidade, né? Porque quantos que recomeçam o seu dia já trazendo tormentos para si, já aumentando as dificuldades que têm, quando nós poderíamos olhar para essa nova oportunidade nesse novo dia que amanhece, né? Que as dificuldades, elas aparecerão, sim. Elas continuarão, sim. Mas eu tenho junto de mim a felicidade de recomeçar e de tentar fazer diferente nesse novo dia, né? Assimilar diferente, buscar soluções diferentes para caminhar diferente, transformando as dificuldades em conquistas lá na frente, né? Então, achei muito bacana essa frase do Raul Teixeira. À medida que nós vamos amadurecendo a nossa visão de mundo, nós vamos percebendo que há espaço para sermos felizes, porque a felicidade está junto de nós. Então, é o respeito que nós precisamos ter por nós mesmos e por todos aqueles que estão juntos de nós na caminhada, né? É lá a lei de cooperação que Emmanuel nos fala. Se eu tenho a possibilidade de estar um passo à frente, eu não vou só caminhar com quem está ao meu lado, eu vou caminhar também com quem está um pouquinho mais atrás de mim, né? Para que ele também possa vir junto comigo, se assim ele quiser, né? É isso que vai nos mostrando o caminho, é isso que vai nos renovando o caminho, né? Quando nós vamos de contrário às leis da natureza, nós vamos procurar tormentos para nós mesmos, né? Isso é um fato. Quando nós vamos de encontro, né? Nós vamos no sentido de encontro, não, desculpa. Quando nós vamos no sentido contrário à lei da natureza, é óbvio que nós vamos buscar tormentos desnecessários para nós, né? Então, já bastam as dificuldades que precisamos ultrapassar. Fiquemos atentos, né? Vigiai e orai, para que não criemos tormentos ainda maiores na nossa
estrada evolutiva, na nossa jornada evolutiva, né? E aí, continuando um pouquinho mais à frente, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Então, não é de certo esses aflitos que essas palavras se aplicam, né? Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, né? Então, esses que esperam as coisas do mundo não serão os aflitos bem-aventurados, mas aqueles que esperam as compensações merecidas, que chegam da espiritualidade, esses sim serão os aflitos bem-aventurados, né? Contentar-se com o que tem, não ter inveja do que ainda não possui, né? Não procurar parecer mais do que é sempre muito rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, e vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades fúteis. E não será uma felicidade a calma em meio da tempestade da vida, nos diz Fenelon, né? Lá em Leão, 1860. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Olha só essa verdadeira felicidade que ele fala aqui para gente, que é a única real deste mundo, que é a paz que trazemos dentro de cada um de nós, né? Então, que nós possamos seguir cultivando essa paz. Teremos dias mais difíceis? Sim. Teremos situações mais difíceis? Sim. Mas sempre fazendo o melhor que pudermos. Confiando no amparo que recebemos, né? Confiando que podemos fazer o melhor e nunca com que as coisas do mundo interfiram mais do que o necessário para que a gente não arrume, não traga para nós esses tormentos voluntários. Aqui Fenelon fala aqui para a gente no item 23 do Evangelho, né? Então, que nós possamos todos ter essa confiança sempre, para que sigamos em frente, como espíritos milenares que somos, na busca dessa felicidade diária, porque ela está aí, ela é o nosso caminho, né? Não poderia ser diferente pela justiça do nosso Pai, pela sua misericórdia e bondade, né? Então, que fiquemos todos com Ele, nosso Criador. Nossa, muito obrigado, Lene e Juliana, né? Quanto aprendizado e informações, né? E esse é um capítulo realmente que é muito importante no sentido de que é justamente as aflições, né, da nossa vida que muitas das vezes nos levam a buscar a ajuda espiritual, não só o espírita, mas também o evangélico, o católico, né, daqueles que se encontram dispersos no mundo, né, apenas pensando nas coisas da vida, e às vezes a aflição é um dos motivos que faz a pessoa tentar se reconduzir a Deus, né? A própria palavra religião vem do latim, se eu não me engano, religare, e é justamente isso, ou seja, religar a Deus. Esse é o objetivo. E, obviamente, aqui é um estudo doutrinário, né? No sentido de que, como Juliana e Helene já disseram, que é muito fácil estarmos aqui falando, né, para termos mais paciência, resignação, né, tolerância. É fácil, porém é necessário. Então, é óbvio que todos nós temos as nossas dificuldades e é até possível que no dia a dia até teremos alguma queda. É natural isso. O que não é natural é persistirmos nessa queda. Ou seja, o que a doutrina em si, o ensinamento de Jesus, que é um ensinamento moral, quer nos aplicar, é que devemos ser perseverantes nesse sentido. Isso quer dizer que devemos, como eu posso dizer, devemos tentar sempre aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. Se a gente não consegue da primeira vez, vamos tentar na segunda, na terceira, quantas vezes for necessárias,
porque um dia a gente vai conseguir aplicar todos esses conceitos, né, na nossa vida, e é isso que nos vai nos tornar pessoas melhores dentro da nossa evolução. Então, como não temos nenhuma pergunta aqui, vou passar a palavra novamente para a Juliana, para aquela Juliana, né? Ou a Lene, agora não lembro, né? Quem vai fazer a nossa prece final? Sou eu. Então, tudo bem. Então, Juliana, mais uma vez. Vamos lá. Então, vamos fechar nossos olhos, né? Pensarmos em Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, que tanto nos tem, né? Que tanto gosta, que tanto nos ama, tem tanto apreço, tanto carinho por cada um de nós, né? Agradecendo pela oportunidade do conhecimento, dessa busca que nós temos em nós, né? Que nos move, que nos faz seguir, que nos faz buscar dentro desses ensinamentos que a doutrina dos espíritos vem nos trazer, a condição que precisamos para seguirmos adiante, transformando ainda as nossas imperfeições, nos fazendo refletir sobre tudo aquilo que nos é bom, por tudo aquilo que ainda não nos faz bem, né? Por todas essas oportunidades, enfim, que o nosso Pai de amor e bondade nos proporciona todos os dias para que possamos estar mais próximos dele, mais próximos das nossas conquistas, que nos levarão à perfeição, que nos conduzirão nessa busca, né, da felicidade que nós tanto almejamos, né? Então, que nós possamos estar envolvidos, abraçados, acalentados por todos esses espíritos que nos acompanham, que nos amparam, que nós possamos estar envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus e que possamos seguir confiantes de que na caminhada evolutiva, buscando nos aperfeiçoarmos a cada dia, sermos úteis na seara de trabalho que nos é oferecida, acharemos as respostas que tanto precisamos, que tanto buscamos, e que seremos melhores, sempre que assim nos colocarmos à disposição do amar e do servir. Fica conosco, Senhor, Deus, Pai de amor e de bondade, e dá-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, participação, né? Isso aí. Então, até a próxima semana. Obrigada, gente. Se Deus quiser. Uma boa semana. Fique com Deus. Abraço. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.